Ok, estamos de volta aqui nos estúdios, também aberto para todo mundo aí no Facebook, na rede social. Um abraço a vocês aí que nos acompanham através do Brasil. Já estamos aqui com as nossas convidadas de hoje. E com o Jackson Tigre ali, no apoio hoje conosco. É uma honra estar com vocês. Sejam muito bem-vindos, viu, menino? Gostaria de começar esse programa, como a gente é de praxe aqui, vocês se apresentando, né? Vamos começar da esquerda para a direita. Vamos pedir aqui a Érica, para falar um pouquinho quem é a Érica, o que a Érica faz hoje aqui em Arapiraca. Boa tarde a todos. Eu sou a Érica Paula, eu sou dentista, formada há 17 anos. Estou em Arapiraca há 12 anos, exercendo minha profissão. Eu vim para cá por conta de um concurso que eu fiz. Você não é arapiraquense? Não sou arapiraquense, sou pernambucana. E aí entrei na prefeitura através do concurso, exerço minha profissão na prefeitura e a gente faz também o trabalho de consultório, né? Então, sou especialista em endodontia, estou terminando a especialização de ortodontia, sou especialista em gestão pública, estou terminando a especialização em gestão de redes de atenção à saúde e fiz um curso recente sobre o home care odontológico. E exatamente. E aí estamos ingressando vendo essa oportunidade de trazer isso para Arapiraca, porque sabemos a necessidade que a população tem. Temos muitos acamados, uma média de 450 acamados no município, e que precisa desse apoio. Então a gente tá aí para ajudar. Aí uma pernambucana arapiraquense. Agora vamos aqui, para o nosso lado, Paula. Você é arapiraquense, Paula? Não, mas chego mais perto do que a Érica. Mais pertinho? Sou daqui da cidade vizinha de Palmeira, mas também estou aqui em Arapiraca há 12 anos. Vim Palmeira. Também pelo mesmo motivo da Érica. É a terra do Jackson, né? Concurso. Palmeira. Em paralelo a essa atividade que a gente faz na prefeitura, a gente está desenvolvendo esse trabalho nos domicílios. Tá? A gente está iniciando agora. Eu tenho especialização na área de saúde pública, tá? Também na área de gestão das clínicas nas redes de saúde. Fiz habilitação em odontologia hospitalar, em laser terapia, e a gente está iniciando com essa parte do home care, tentando sair das 4 paredes ali do consultório, que o dentista fica tão confinado ali. Tá tentando trazer uma odontologia mais completa, mais integral para esses pacientes que ficam esquecidos em casa. E quando eles estão ali acamados, a gente procura mais cuidar da doença de base dele. E a saúde bucal muitas vezes fica negligenciada. Interessante. Agora vamos para a dona Vilma. Boa tarde a todos os ouvintes, né? E assim, também a única que é arapiraquense, nascida aqui na nossa cidade mesmo. Fiz graduação também aqui no nosso estado, na UFAL. E estudou aqui em Arapiraca ou em Barcelona? Estudei aqui, a minha vida escolar, né, foi aqui. E aí, após a graduação, veio a especialização também em ortodontia e a habilitação em odontologia hospitalar. E fiz o curso recente com as meninas de odontologia domiciliar. Olha aí, coisa interessante. Né? E aí a gente fez teve essa visão, né, da necessidade e a oportunidade de ajudar essas pessoas, né? A gente foi em busca da odontologia, pra gente entender, quero entender mais sobre isso, tá? Deixa eu só mandar a Luca, a turma está conosco aqui, Eve Marlen, o João Paulo, a Edneia lá em Taquarana, o Ives, um abraço, a Hilda Araújo, o Dr. Paulo Alencar está mandando aqui, boa tarde, companheiro, estou no intervalo de uma mesa redonda do Congresso, aqui em São Paulo, aproveitando o Pasqueiro. Muito obrigado, professor, é uma honra. Você está aí em São Paulo aí, tenho certeza aí que cada vez mais acrescentando a sua brilhante carreira, né? O senhor que tem mais de 40 anos aí operando e que é uma figura ilustre aqui do nosso estado. Um abraço para você aí. O Josino, o Assis Santos aqui conosco, a Neide Felicidade, um abraço para vocês que já começam a interagir conosco. Mandem perguntas aqui para a gente poder entender mais sobre isso, tá? Então, eu conheço muito o nosso home care, né? A gente
faz do ponto de vista da parte médica. Mas o home care odontológico, esse internamento domiciliar, ou internamento não, mas eu confundi, esse atendimento domiciliar odontológico, né? Como é que isso é feito? Vocês, como dizem, vocês trabalham muito no consultório, é uma coisa muito voltada ao paciente ir buscar vocês, né? E agora mudar esse panorama, você ir lá. Como é que seria feito? Qual seria o público-alvo, né? Normalmente esse atendimento é destinado àquelas pessoas que têm dificuldade assim, de locomoção de chegar até o consultório. Tá? As pessoas que estão acamadas, os que estão domiciliados, os institucionalizados. Então quem tem aquela dificuldade, pode estar incluído aí pacientes especiais, que tem aquela dificuldade de chegar até aquele consultório físico ali, estruturado normal. Então a gente vai até o domicílio, faz a avaliação daquele paciente, tá? Tem que ter conhecimento da doença de base que ele tem que trabalhar numa equipe multiprofissional, interagir com os outros profissionais que cuidam daquele paciente. Isso é muito importante. A gente não vai sair do consultório para a casa do paciente para continuar trabalhando sozinho. A gente vai trabalhar numa equipe multiprofissional. Então, a depender de quem cuida dele, a gente tem que entrar em contato com o geriatra, com o clínico geral, com o fisioterapeuta, com o fono, dependendo do que necessita para o tratamento daquele paciente. Sim. Então, existem, pelo menos na área que a gente trabalhava lá, quando era médico de clube de futebol, algumas correlações que tinha, né, de possíveis patologias que talvez alterassem clinicamente. Seria algo interessante, essa coisa multidisciplinar, trabalhar em conjunto, poderia ter algum tipo de coisa que afetasse, sei lá, do ponto de vista clínico, sim, que pode ajudar? Normalmente esse paciente público é Alzheimer, né? Paciente Parkinson, sim, aqueles pacientes de paralisia cerebral, né? Que aí fica difícil, né, de sair. Porque para você deslocar uma pessoa dessa para o consultório, dependendo do grau, né, do comprometimento dela, aí ela vai ter que montar uma estrutura para levar essa pessoa para o consultório. Ambulância especializada. Isso. Às vezes até o risco também, né? Com relação, exatamente. E normalmente o lar da gente, né? O local, né? É o porto seguro, né? Esse atendimento a gente não vai cuidar somente do paciente, a gente vai fazer em conjunto com a família, com os cuidadores, dependendo de quem tome conta daquele paciente. A gente trabalha essa equipe, né? A equipe que vai nortear aí para a possibilidade de patologias dentárias talvez ter piorando a condição dele, né? Exatamente, porque muitas vezes está negligenciado isso daí. O paciente não tem a consciência de que tem a necessidade de cuidar e às vezes algum fator que aconteça na boca pode interferir até na condição sistêmica dele ali. Assim, o foco não é estética, isso é deixado para depois. A gente quer restabelecer a função daquele paciente para que ele consiga falar, para que ele consiga mastigar direito e estar sem dor. Então esse é o foco principal desse tipo de atendimento. Que a gente quer restabelecer essas funções dele para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor. E também aquele paciente que está em home care médico. Sim. Então seria um componente dentro também dessa internação domiciliar, né? É algo que poderia ajudar ali. Auxiliava também nessas avaliações. Poder ajudar junto com a equipe, né? Poder ajudar junto com a equipe. Inclusive, o trabalho da gente envolve até os cuidadores na parte de educação e promoção, porque a gente precisa, a gente chega junto para ensinar como esses próprios cuidadores fazer a escovação, ter o cuidado com a higiene, porque como a Paula falou, um foco ali de infecção na boca pode ativar o sistema e aí o paciente está com uma febre, o paciente está com infecção e a gente não sabe, a equipe não sabe o que seja. Você fica tratando antibiótico desnecessário ali, não vai melhorar porque o foco é na boca. Que acontece muito, eu citei a parte dos jogadores, que muita gente tinha jogador que tinha lesão repetida de muscular, né? E aí uma das coisas que primeiro quando chegava lá, a gente passava o dentista para ver os focos, porque piorava a recuperação, né? Do ponto de vista muscular das lesões. Muitas vezes, né? Hoje em dia não, já tem artigos, publicações que falam disso daí. Mas muitas vezes ninguém percebia que estava na boca. Não fazia, né? Ficava lá e botava para jogar, pô, aí abria de novo. Aí dizia, mas não sei, era muita confusão mesmo. O tratamento da infecção, antibiótico, coloca de maior espectro e o paciente não melhorava. Mas aí, às vezes, era uma coisa simples resolver. Um foco de infecção ali na boca, que você tratava aquela inflamação, aquela infecção, e aí o quadro geral do paciente já evoluía. Entendi.
Então, realmente é uma grande coisa, né? Porque aquele paciente está lá, ele muitas vezes ele não está, né, com um padrão de consciência, e aí você está tratando, por exemplo, outras coisas e o foco está lá, no dente, né? E se você não resolve aquilo ali, vai ficar só fazendo um círculo. Realmente é uma coisa bem legal. E aí, como é que eu transfiro, agora uma dúvida que eu tenho, como é que eu vou transferir um consultório odontológico para casa do paciente? Que todo mundo só lembra daquela... Da cadeirinha. O Jacques já está ali se agarrando, porque quando fala em um dentista, ele e o João, aí já pensa logo na broca, na cadeirinha, aquela zoadinha. Existe uma estrutura portátil, um consultório portátil que a gente tem, mas nem sempre é necessário que essa estrutura portátil esteja lá na casa. A gente pode aproveitar algumas coisas, por exemplo, uma cadeira tipo do papai, ou que o paciente fique confortável lá. Dependendo do procedimento que a gente for fazer, a gente pode aproveitar essa estrutura. Um paciente que está acamado, a gente não vai tirar o paciente da cama para colocar na cadeira. A gente faz o tratamento na própria cama do paciente. Então, a depender da necessidade, existe essa estrutura portátil. A gente leva a cadeira, a mesa auxiliar, o motorzinho. Leva a cadeira, tudo? Só que é portátil. É menos pesado, é dobrável. Então é tudo portátilzinho. Tem cadeira, tem mesa auxiliar, tem moço, tem compressor, tem tudo. Pequenininho. O que é o mocho, pra gente aprender? É a cadeirinha que o dentista senta. Eu não sei se Mas nem sempre a gente trabalha sentado em casa, no domicílio. Porque nem sempre dá. Então, vou desafiar vocês. E aquele negócio que bota na boca e aspira? O sugador? Tem também. Tem também? Na mesinha tá tudo lá. É um consultório pronto para atender aquele paciente que consegue sair da cama e ir para a cadeira, ou o consultório também adaptado ao paciente que esteja na cama. Eu digo isso porque a tecnologia, desde quando eu estudava medicina, a gente estudava lá em Maceió, era conjunto, né? Era no prédio do Cesal lá, né? Como é que chama aquele prédio? Acho que era isso mesmo. CCBI? Não, era lá de cima, lá da UFAL. Era isso mesmo, sabe? Era. Aí. Não, lá na UFAL mesmo. Acho que era Cesal mesmo, não. Mas e ficava a odontologia do lado, medicina pertinho, né? E a gente via a turma de odontologia passar, era cada maleta. Já sabia que a tecnologia é uma coisa fantástica, né? Na odontologia. Depois veio o implante, essas coisas tudo, um bocado de coisa legal que vem sendo colocado, né, no nosso dia a dia, e isso chama muita atenção, né, porque vocês precisam desse aparato tecnológico muito grande para poder atuar. Eu digo, como é que vai entrar na casa? Mas você vê que é tudo portátil, né? Tudo portátil. Tem situações que a gente não precisa, mas quando tem a necessidade, tem o consultório portátil e a gente leva. Consegue chegar lá e... Monta tudo, desmonta. Quando chegar, a gente monta tudo, chega lá cheio de maleta, com compressor, aí monta todo o consultório. E é importante também a gente ir uma visita antes para ver a estrutura da casa, tem como comportar aquela estrutura toda ali. Por exemplo, durante o atendimento, casas que tem animal, o animal não pode estar circulando por ali durante o atendimento. Tem que estar bem higienizado o local. Então tem que fazer todo um preparo antes. Exatamente. Né? A gente vai uma visita para a gente avaliar o paciente e o ambiente. Exato. Para saber o que é que a gente vai levar. Se vai levar o consultório portátil, se o paciente não tem condições de ir para o consultório, se a gente vai fazer o atendimento na cadeira, se a gente vai fazer o atendimento na cama. Então toda essa avaliação é feita tipo uma pré-consulta antes da intervenção. A primeira linha seria fazer uma pré-consulta. Exatamente. Não é? Conhecer qual é a situação do paciente, entrar em contato com os médicos que cuidem, com os outros profissionais, para saber a condição real daquele paciente, saber as medicações que ele toma, gente, se precisar entrar com anestésico, passar alguma prescrição para o paciente, ver as interações medicamentosas que tem. Então, tudo isso é importante, esse contato. A gente não vai estar trabalhando isolado. Aí, vai estudar o ambiente, se for necessário, monta lá o consultório, leva lá para a fernália toda que a gente tem, monta, terminou, desmonta e a casa volta ao normal. E ao chegar, né, a questão da desinfecção. É uma das dúvidas que eu tinha, né? Porque quando você leva todo esse aparato, né, aí você pode encontrar condições que talvez dificultem o trabalho. Mas aí vocês orientam. Isso, o trabalho começa todo na primeira visita. Né? Todo nessa primeira visita vai. Isso, fazer as avaliações que o Paulo falou, né? Com relação ao paciente e ambiente. E fazer a desinfecção também da estrutura, quando a gente vai fazer o atendimento na segunda consulta. Desinfectar a estrutura, saiu de lá, desinfecção novamente, para não estar fazendo infecção cruzada. Né? Nosso lixinho a gente leva conosco carrega. para Lixo. nosso descarte, instrumental contaminado.
contaminado vai conosco para esterilização, não fica nada na casa do paciente, a não ser tipo papel, alguma coisa que possa ficar ali que não seja contaminante. E outra coisa é, a gente leva todas as bandejas já estéreis, fechadinhas, e a gente abre lá na frente da família do paciente, para eles verem que está o material esterilizado, certo? Tem que ter todo esse cuidado. Material estéril, tudo certinho, vocês levam? Leva, e a gente faz questão de abrir lá na frente da família, para eles verem que está o material totalmente esterilizado, entendeu? Bom, né? São aqueles cuidados que Básico. geram as dúvidas, né? Sim. Isso é bom que a população compreenda, né? Porque realmente você fica a par dessa situação. Mais importante do que a intervenção que a gente vai fazer é a manutenção que os cuidadores vão fazer depois que a gente sai da casa. Que é o ponto lá da coisa, né? Exatamente, porque não adianta a gente ir lá. Se precisar extrair um dente, né? Como fala localmente, arranca lá. Não, os procedimentos que a gente pode fazer lá. A gente pode fazer raspagem, a gente pode fazer restauração, a gente pode fazer extração. Não tem limitação. Agora isso vai depender muito da condição do paciente. Se o paciente nos dá condições de fazer aquele procedimento em casa. Vai depender da condição dele. Mas os procedimentos em si são os mesmos do consultório. Lógico que a gente não vai estar valorizando a estética, como eu falei inicialmente. O objetivo desse atendimento domiciliar é devolver a função para o paciente, a função para ele. Esses estéticos vão ficar em segundo plano. Mas pode ser feito restauração, pode ser feito extração, limpeza, profilaxia, laser terapia. Então, esses procedimentos podem ser feitos lá na casa. Agora, a manutenção é mais importante do que a intervenção da gente. Então, por isso a importância de se fazer o quê? Manutenções periódicas preventivas. Então, isso é muito importante, para que a gente não chegue, já que ele está num grau de dependência total ou semidependência, aquele paciente, a gente sempre tem que estar intervindo, para manter aquela saúde bucal dele em dia. Então, se você agir ali, né, você não tem algo para poder evitar que possa acontecer novamente. Exatamente. Né? E até os cuidados que vai ter, né? Porque você faz uma extração, dá um ponto, alguma coisa e vai embora e não se mantém infeccioso. Se mantém infeccioso, né? Tem que ter todo um processo. E aí vocês têm que orientar os cuidadores, treinar. Os familiares, exatamente. E acompanhar via telefone. Mas monitoramente. Aí vocês essa consulta inicial com a família é importante que esteja presente também, porque a gente vai explicar tudo isso, orientar, porque geralmente uma pessoa nessas condições depende dos familiares. Ela não responde por si, muitas vezes. Então tem aquela pessoa responsável, a gente vai fazer um planejamento, vai orientar, explicar o porquê, vai dar, em alguns casos a gente dá opções de tratamento, tem casos que a gente tem, como você prefere fazer isso ou isso. Então isso tudo precisa também da interação da família. Lógico que tem casos que a gente não vai dar opção ao familiar por conta de ser técnico, meramente técnico. Mas tem casos que a gente pode também dar uma opção ao familiar, entendeu? Então é importante também esse conjunto, essa interação com o familiar. A participação familiar é uma premissa básica, né? É porque você vai adentrar a casa Isso, você vai estar no espaço que é da família. Da família. Né? E a gente está ali para fazer um tratamento inicialmente curador, né? Mas tem que fazer a paliação também. Tem a parte paliativa, né? Da coisa. Os produtos que usar, escova. O maior objetivo é ajudar esse paciente da melhor forma possível, com a ajuda desses familiares, desses cuidadores, que têm realidades diferentes. Tem famílias, por exemplo, que você tem os cuidadores, além da família. Tem famílias que são os próprios familiares, filhos, netos, que cuidam dessa pessoa. Tem famílias que só tem uma pessoa para cuidar. Então a gente tem que reunir essas pessoas que cuidam para fazer esse treinamento. Na parte da higienização, se usar prótese, limpeza de prótese, como é que está avaliando, como faz. Então a gente dá toda essa orientação também para as pessoas que cuidam. Deixa eu mandar aqui um alô para a turma aqui que está conosco, interagindo. Turma legal aqui conosco, a Neide Felicidade, o Josino, a Dayana, Simone, parabéns, primo, pelo programa, um abraço, minha prima, fica com Deus aí. A Ana Alessia, a Elisângela Maria, a Valquíria Bastos, o Antônio Santos, o Dr. Arson Tenório, um abraço para você. A Fátima Barbosa da Silva, parabéns a toda a equipe. Manda uma palminha para vocês aí. Tá? A Silvânia Silva,
A Márcia Nunes Mota também mandando palminhas para vocês. O Cristóvão de Oliveira. A Cleide Targino mandando também palminhas para você. Obrigada. Cleide, um abraço para você, viu? O Jadney já esteve aqui conosco. Grande professor da área de Direito. Também coach, um abraço, Jadney. A Moniquiara, a doutora Moniquiara, gastroenterologista, um abraço para você. Você está devendo vir aqui, hein? Espero também a sua presença. A Wanda, a Elaine Carina e a Alvanir Meire, todos vocês que acompanham o Papo de Saúde. Né? E hoje a gente falando aí desse assunto que eu considero extremamente importante, que é justamente cada vez mais no caminhar do desenvolvimento que a gente tem hoje no campo da saúde, a gente busca essa integração entre os profissionais. Né? Isso acredito que é uma coisa muito importante que cada vez mais vai acontecer. Né? Que é você tratar o indivíduo, né? Tratar o paciente, a pessoa como um todo. Né? E aí você buscar essa integração entre os profissionais que ajudam muito. Né? Imagina a dor de cabeça para mim, está passando um médico, e o paciente ali não melhora, volta, aquela coisa toda. Né? E às vezes está lá no foco, né, dentário que poderia, né, ser resolvido. Então, olha que coisa interessante. Né? Isso me lembrou muito a época do ASA, né? Que tinha, isso era uma coisa que a gente sempre buscava. Então, a primeira coisa vai logo pro dentista, viu? Mas depois tá dando dor de cabeça a gente aqui, com lesão muscular. Então, como é legal e como é importante. E outra coisa que vocês falaram, né? Que eu acho que é uma das questões primordiais no campo da saúde, que é justamente a prevenção. A gente sabe hoje que a maioria das doenças, elas têm um caráter preventivo primordial, né? Cerca de 80% das patologias a gente consegue prevenir, atuando, né, antes. E quando você está lá acamado, quando está com alguma impossibilidade, né, e se você não tiver esse olhar do todo, você tem uma propensão maior a adquirir aí essas patologias. E essas patologias dentárias, elas, como vocês falaram, têm um amplo espectro, né, para se fazer algo. Mas como que vocês, em relação ao fluxo hoje, né? Porque é uma coisa ainda muito nova. Isso. Né? É uma coisa nova. Como é que eu vou, por exemplo, chegar até esse paciente? Como é que vocês vislumbram essa possibilidade? Você já tem algo em mente? Algo como é que eu chego, né, num paciente na como verdade, esse? O paciente, na maioria das vezes que chega a gente, ele já vem encaminhado de algum profissional. Sim. No caso, a maioria médicos. Certo. Né? Geriatra, tem encaminhado. São pessoas que já acompanhariam esses pacientes, home cares, médicos que acompanhariam esse paciente e que teriam essa possibilidade, seria isso? Eu acho que esses são os nossos maiores parceiros. Exatamente. É a equipe multiprofissional, né? Tanto fonoaudiólogo, fisioterapeutas, os próprios médicos, os geriatras. Então, esses são os nossos principais parceiros, porque eles estão ali diante daquele paciente vendo a necessidade do cirurgião dentista ali naquele momento. Entendi. Então, essa seria a porta de entrada, né? Exato. Uma das, né? Uma das. Existem muitos, eu já aticei vocês começarem a ver essas possibilidades, né? Que são inúmeras, de como acessar, né? esse ambiente. E em relação a uma questão que eu digo sempre, de atuação do ponto de vista de vocês, eu gostaria até outra coisa que vem em mente aqui. Como fazer esse acompanhamento, por exemplo, teria uma possibilidade desses cursos serem feitos para vários cuidadores? Talvez seria algo... Sim, é uma coisa que a gente pode amadurecer, né? E ver para adiante fazer algo voltado para isso. Eu acho que é muito interessante, é muito interessante, é importante e eu acho que necessário, né? Porque a gente vê que muita dificuldade os cuidadores têm até de se cuidar mesmo, porque até pelo fato de ser cuidador, às vezes você se anula para cuidar do próximo. Isso aí. E aí, como é que eu vou cuidar do próximo bem se eu não cuido de mim? Eu tenho que cuidar de mim para cuidar do outro. Então é todo um conjunto. É todo
processo. Um processo mesmo que a gente precisa adentrar. E nesses cursos de cuidadores que a gente vê que tem aí formados, normalmente não está contemplada a parte de saúde bucal. Você vê os cuidados gerais com o banho, com a troca de fralda, com a troca dos lençóis da cama, mas a parte da saúde bucal normalmente não está contemplada. Então é uma carência que existe nesses cursos de formação de cuidadores. Tá vendo? Eu já cheguei aqui já perguntando vocês. Já instigando, né? Instigando vocês a perceberem. Não, mas é uma deficiência que a gente já percebe que tem, pelo contato que a gente tem com eles, né? Então, vê que eles são muito bem preparados para o banho, para trocar fralda, para verificar a pressão, hora de medicamento, mas quando chega na parte essa parte. Aí quando chega na parte, vamos cuidar da boca, como é que faz? Não, eu limpo assim, faço assim. Aqui por fora. Mas não tem muita a propriedade do que está fazendo. Ele faz pelo que ele ouviu falar, pelo que ele faz com ele, mas não tem aquela propriedade. Não, tem que fazer dessa forma, tem que usar por isso, esse tipo de escova. Então, não é culpa dele, é porque existe essa falha na preparação dos cuidadores. Que é algo que vocês vão com certeza poder ajudar, né? Essa turma. Com certeza. Né? Tá aí algumas diquinhas básicas, que eu fiquei curioso agora. Usa um fio dental? Sim. Faz também isso? Vai depender de quão colaborador aquele paciente é, tá? Mas existem fios dentais que são colocados, é tipo uma forquilhazinha. Você não vai usar aquele tradicional que a gente usa, que coloca no aquele dedo. que parece um... Não. Depende. Se o paciente for... Eu tenho medo do... Se o paciente ele for colaborativo, tranquilo, dá para usar aquele. Mas se ele não for, se for um paciente que tem travamento, que tem uma dificuldade maior de abertura de boca, às vezes a gente precisa até usar um abridor de boca para facilitar a higiene. Então, muitas vezes o cuidador ele reclama, eu não faço, eu faço de vez em quando porque o paciente fecha a boca, porque o paciente trava. Aí a gente vai apresentar para ele dispositivos que podem ajudar ele nessa limpeza. Olha, você pode confeccionar um abridor de boca com abaixador de língua, com gás, com fita, e você consegue manter essa boca aberta para fazer a higienização. Porque é muito comum, eu acredito que um cuidador, quando você está interagindo com alguém que tem um nível de consciência que consegue falar, reagir, né? Isso. É até mais tranquilo, mais fácil. Mas quando você está com alguém que ela não reage bem do ponto de vista da consciência, né? O paciente que tem um processo lá patológico, fecha a boca, aquela coisa, o cuidador fica com medo, né? Levar a mordida. E muitas vezes já levaram, né? E, assim, e essa orientação para o cuidador, ela vai ser personalizada, porque os pacientes eles não são iguais. Não adianta a gente chegar... cada um vai ter Não uma... adianta a gente chegar e dizer, não, olha, você vai ter que usar uma escova macia, creme dental, assim, fazer assim. Mas a gente tem que ver, aquele paciente é colaborativo, aquele paciente ele vai abrir a boca e vai deixar fazer, aquele paciente trava a boca, então tem que ser individualizado. Então, aquele cuidador vai cuidar desse paciente dessa forma, não quer dizer que o outro cuidador vai cuidar da mesma forma. E que é importante, como vocês falaram, lembrar que existem dispositivos que permitem, nesses casos, né? Como é o abridor de boca. Da mesma forma que ajuda a gente durante o tratamento, pode ajudar o cuidador dessa higiene. E são coisas que ele mesmo pode confeccionar. Ele mesmo faz? Ele mesmo faz com palito, gás e fita. Aí a gente tem até técnica e a gente ensina. Isso é bom saber, né? Porque vocês já estão dizendo que existe a possibilidade. E não é uma coisa que vai onerar para o cuidado daquele paciente. Para aprender mais, a turma vai fazer o curso depois de você. Mas aí faz com tudo isso e que coisa interessante. Né? Gás estéreo, né? Também vê a questão dos produtos que vai usar, né? Todo produto que vai ser adequado. Porque muita gente, às vezes, pensa, por exemplo, aquele paciente que ainda consegue, por exemplo, bochechar. Não estou fazendo a escovação, mas vou fazer o bochechinho. O bochechinho não vai substituir a escovação. O bochecho é indicado para algumas situações específicas, onde a gente precisa tratar alguma infecção, alguma coisa, ou, por exemplo, não posso escovar nesse momento, vou substituir a escova, não substituir, mas vou fazer o bochecho para depois, quando eu conseguir, tiver tempo de fazer a escovação, mas de forma alguma o bochecho vai substituir a escovação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. E uma coisa também importante dizer é que às vezes aquele paciente que não se alimenta mais pela boca, tá com um gasto. Não precisa cuidar do dente, ele não come. Precisa, o paciente respira, tem bactéria na boca, tem tudo isso. Os mitos e as verdades. Aqui a gente trabalha também com esses mitos. E a gente vê muito que nesses pacientes que não se alimentam pela boca, que eles se alimentam pela gastrite, que eles têm um índice grande de formação de tártaro. Porque aqueles suplementos são tem cálcio na maioria deles, em grande quantidade. Então isso é secretado na saliva e isso ajuda a formação do cálcio.
Deixa eu só clarear para a turma que está nos acompanhando para entender melhor. Que eles não se alimentam pela boca porque tem uma gasto. O que é isso, pessoal? Às vezes você tem uma impossibilidade, então é colocado uma via alimentar acessório secundário. Vou colocar assim. Às vezes é colocado uma sonda e você passa a se alimentar por aquela sonda. Há um preparado alimentar e aí você se alimenta ali por aquela sonda. Ou seja, você não vai passar a se alimentar mais pela boca, tá? Ou posso passar uma sonda que vai lá embaixo, tá? E o líquido vem pela sonda. Isso. Você não vai mais mastigar nesse sentido, isso da via alimentar, né? E aí, por exemplo, não estou mastigando, não vou precisar. Eu não preciso limpar a boca. Mas não é bem tem assim. também aqueles pacientes, por exemplo, que tem trismo, que eles travam bastante, às vezes eles podem se machucar. Ou mordendo, ou fazendo trauma assim no local, um lábio, mucosa, alguma coisa. E aí a gente também pode ajudar nesse sentido. O trismo seria aquela impossibilidade que travar. Travamento. E aí, o apertamento, alguma coisa. Ele pode, por exemplo, não estar necessitando restaurar um dente, fazer uma limpeza, fazer uma extração. Mas tem uma lesão. Mas tem uma oral. lesão que está machucando ali. É um foco de infecção, de inflamação ali naquele local. É muito comum. A gente, por exemplo, vai dormir, o Jackson mesmo vai dormir, ele né, já passou isso, dá uma mordidinha, né? No outro dia você acorda, ali tá. Mas você percebeu, né? Dói e incomoda. Mas a pessoa que está impossibilitada de dizer, olha, aconteceu isso comigo. Um paciente, por exemplo, com paralisia cerebral. Então, isso. Então, aquele cuidador que tem que ter um olhar bem acurado para estar vendo tudo o que está acontecendo com ele. Ele não consegue falar, ele não consegue se comunicar verbalmente. Mas às vezes ele consegue se comunicar pelo olhar. Você percebe que ele está sofrendo. Então você vai investigar onde é. Pode ser na boca, mas pode ser em outro local também. Aí tem que investigar, ele tem que ter esse olhar para aquele paciente. Ele não consegue se comunicar. E a gente vai entender como esse paciente. Isso para o cuidador é uma bênção, né? Porque aí você vai estar avaliando, né, ali, quando passar, às vezes fica uma lesão ali que aquilo incomoda, né? E se você não tratar, às vezes amplia, né? Às vezes ele não sabe dizer onde é, mas bate a mãozinha ali naquele local, aperta. Não está dizendo que está doendo, assim, verbalmente, mas ele está mostrando que tem alguma coisa que incomoda. Tem alguma coisa que incomoda. Outra dúvida que eu tenho é esses produtos, né? Como que, acho que vocês orientam nesse sentido, né? O que usar, tipo de pasta, essas coisas, tudo tem um sentido para cada paciente, né? Exatamente. Acho que tem. E o tempo de escovação, essas coisas tem tudo. A técnica mais adequada para aquele paciente, de que forma fazer, se precisa colocar abridor de boca, se não precisa, se ele é colaborativo para fazer uma escova para o paciente, se ele usa prótese, é outro tipo de escova para prótese. Tá? Usar cremes dentais que não sejam muito abrasivos para não estarem desgastando o dente do paciente, não colocar muita força. Porque uma coisa é eu estar escovando a minha boca, eu sei qual é a força que eu estou aplicando. Outra coisa é eu estar colocando a escova na boca de outra pessoa. Então eu posso estar colocando às vezes muita força, achando que não estou empregando muita força e está machucando o paciente. Exatamente. Existe todo um cuidado, né? Que bom, né? Tanta coisa boa aí. Deixa eu só mandar mais alô aqui, a turma interagindo conosco. Deixa eu ver aqui. Quem mais conosco? A Wanda, a Elaine Carino, a Valni, a Juliana Dionísio mandando palminhas para vocês também, a Daniela Cioli, ela diz equipe completamente comprometida com o paciente. Parabéns. Obrigada. Estou mandando alô para vocês aí. O Simão Alex, Dr. Gerardo Campana lá em Maceió, um abraço para você, grande psiquiatra, mentor, né? Com o qual eu sou eternamente grato. Paula Lustosa, a Silvânia Silva, gostei muito da ideia, porque tudo que aparece de novo só beneficia aqueles pacientes que procuram os profissionais de saúde. Os pacientes acamados em domicílio acabam ficando esquecidos. Né? Exatamente. Então isso aí é uma coisa que vai ajudar muito essa Foi o que turma. fez a gente começar o trabalho da gente. Tentar Vocês... Isso tentar é uma dúvida que eu tenho. Quando olha, ideia, incluir esse paciente. a gente fala muito de inovação, mas inovação geralmente é algo que já existe, mas que incomodou e a gente criou algo com a nossa pimentinha, com o nosso tempero. Como que surgiu esse negócio? Surgiu com a Vilma. Como é que Na fez? verdade, Ela foi assim, puxando a Da gente. sua prática? Fui né? puxando, Ela foi né, puxando a gente? gente. Mas enfim, eu sempre gostei desse público, que eu acho que ninguém olha para eles, né? Aí eu sempre olhei para eles, eu disse, não, eu quero esse público, porque eu acho que a gente pode contribuir de alguma forma com esse pessoal, com a nossa profissão. Coração. O coração tocou forte, eu digo, eu vou atrás. E aí, você Aí fui puxando, puxei Foi ver uma, e viu que alguém fazia puxei aí. a outra, aí fui, a gente fez muito curso fora, né? No nosso estado ainda está engateando, mas já desde o ano passado para cá a gente já vê que tem em Maceió,
Mas aqui na nossa cidade, a gente... Estava faltando. Estava faltando, né? Depois do primeiro atendimento que a gente fez, a gente viu assim... Vocês já fizeram o primeiro atendimento? Já. Vários, Já fizeram vários? Não, assim, o primeiro que a gente fez, a gente viu a evolução daquele paciente. O que é que vocês perceberam? Ele é um paciente com paralisia cerebral, esse primeiro paciente que a gente atendeu, tá? Se encontrava na época do atendimento bastante secretivo, com episódios recorrentes de pneumonia. E aí ele tinha o que? A mãe com dificuldade de higienização da boca dele, né? Pela própria patologia que ele tem. E aí a gente foi lá, fez uma primeira avaliação, ele tinha uma quantidade grande de tártaro, que é colonizado pelas bactérias na boca, que estavam dificultando essa melhora dele. E a gente iniciou, fez algumas sessões de raspagem, na cara, na coragem, na raça, inicialmente. E aí a gente foi lá. O instrumental. E aí a gente foi lá, porque assim, nem sempre a gente precisa levar o consultório, então a gente foi lá com a nossa maletinha, e aí com o que precisava, fez a avaliação, o que precisava, e a gente levou. Para esse tipo de atendimento, realmente a gente não precisava levar o consultório. O ingrediente que Paula esqueceu. O quê? Que a gente levou assim de maior. Que era o amor que a gente estava fazendo aquele trabalho naquela hora. Esse é o assim principal. foi, quando a gente saiu. O olhar dele pra Esse é o gente, principal. assim, ele não tem paralisia cerebral, não se comunica verbalmente, mas assim, o olhar dele pra gente durante o atendimento, aquilo ali não tem preço. É. Realmente muito gratificante. E aí, Jean, depois desse atendimento das meninas que elas fizeram, foi quando eu fui tocada. E entrei também nessa Você parceria. foi aquele peixe rêmora. Eu estudava biologia. Contando, Um só a peixinho emoção ali. delas contando. Eu fui Coisa tocada. boa. Coisa linda, né, pessoal? E aí a gente começou a perceber a melhora nele, aqueles quadros de pneumonia passaram a diminuir. Isso. Ele ficou bem menos secretivo. A própria fisioterapeuta, conversando com a gente, ela falou, olha, ele está bem melhor. Deu feedback para você. Está bem melhor desde que vocês começaram o tratamento. Só que isso assim, é uma coisa que precisa continuidade. Isso. Né? Não adianta a gente ir lá fazer um primeiro atendimento e não se fazer as manutenções. É uma coisa que precisa de continuidade. Porque muitas vezes a família quer resolver aquele problema pontual. Não, ele está com a dor de dente. Pronto, resolver a dor de dente, pronto, tá bom, acabou o seu tratamento aqui. Mas não é. Precisa de continuidade. Se a gente não der continuidade, não fizer as manutenções preventivas, de nada adianta a gente ter ido lá uma primeira vez. Porque aquele quadro vai recorrer. Que coisa. Deixa eu só mandar mais alô. A Lucília Pinheiro, lá em Salvador, nos acompanhando. Jean Vital, um abraço para você, grande enfermeiro, Jean Vital, parceiro aí. A Michele Jeane Lopes, parabéns, doutor Jean, pelo programa e para estes excelentes profissionais. Palminhas. Doutor Cristiano Vital, um abraço para você. O Arileno e Jailson Antônio de Farias, parabéns, Jean, pelo programa. E parabéns à equipe do Home Care Odontológico. A Maria Correia, Maristela Rodrigues, o Jackson Santos conosco e a Alessandra Farias também. Um abraço a todos vocês aí que nos acompanham nas redes, tá? Vamos agora nos despedir temporariamente, tá? Aqui da rede social. Vamos para mais um bloco comercial e daqui a pouco a gente volta para fazer aqui as nossas considerações finais, né? E bem já gratidão. Eu gosto quando a gente coloca esse amor. Acho que o amor é uma coisa fantástica. E vocês têm muito isso no coração e é uma coisa que é movida pelo amor. Acredito que já tem um grande passo para dar certo, tá? Acho que é algo que já nasce dando certo. Aí é só ajustes ao longo dessa trajetória. Tá? Vamos lá, Jackson, nossos comerciais, fica conosco aí. Daqui a pouco a gente volta.